Glória a Deus. Amados, como é bom que você esteja aqui na casa do Senhor, amém? Que bênção é nós podermos estar reunidos. Que bênção é nós entendermos que, embora passemos por lutas, por provações, por enfermidades, por perseguições, por pandemias, seja qual for a circunstância, temos Deus, amém? Temos Deus, e o Senhor verdadeiramente, Ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, é aquele que nos fortalece e que nos faz estar aqui nessa noite, para tomarmos a ceia do Senhor. Ele nos traz aqui nessa noite para termos comunhão com Ele, comunhão uns com os outros. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, essa palavra de Atos, capítulo 1, versículo 8, dentre tantas promessas que nós temos na palavra do Senhor, ela é uma promessa, que ela é uma chave para nós recebermos muitas outras promessas que foram feitas pelo Senhor a cada um de nós. Quando nós lemos a palavra aqui em Atos, Jesus, ele diz assim, olha, mas vocês vão receber poder. Quando nós falamos, amados, a respeito de poder, nós entendemos que a palavra poder, ela nos leva a entender a questão de conquista. Ela nos leva à questão de autoridade. A palavra poder, ela pode ser usada para várias situações das nossas vidas, em vários momentos da nossa vida. Quando a palavra do Senhor diz para nós, e recebereis poder, é porque o Senhor, Ele tem um propósito, de que nós sejamos cheios desse poder. Amados, Jesus, Ele era a própria manifestação do poder de Deus enquanto Ele estava aqui na terra. Eu me lembro de uma passagem, quando alguém, um cego, disse para Jesus assim, Senhor, se tu quiseres, podes me curar. E Jesus disse, eu quero, seja curado. Em outra passagem, quando um coxo foi apresentado diante do Senhor, e o Senhor disse para ele assim, olha, toma a tua cama e anda. Isso era manifestação do poder de Deus através de Jesus aqui na terra. Acontece, irmãos, que Jesus, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, e assim Ele cumpriu o propósito para o qual o Senhor, nosso Deus, mandou que Ele estivesse aqui na terra. O propósito da vinda de Jesus aqui nessa terra é que fosse pago o preço do nosso resgate. Nós que estávamos condenados a morrer, uma morte eterna, fomos comprados por um alto preço, preço de sangue, lá naquela cruz, para que nós então pudéssemos agora ter vida, e uma vida eterna, uma vida abundante. Jesus cumpriu com o propósito. Quando Jesus voltou para o Pai, Ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Quando nós falamos a respeito dessa consolação do Espírito Santo, amados, nós estamos falando a respeito do Senhor Jesus deixar tudo preparado para que nós pudéssemos continuar vivendo a nossa vida em obediência a Ele, servindo a Ele, sem que nos sentíssemos sozinhos ou desamparados. Então Ele enviou o seu Espírito Santo, e Ele diz aqui na palavra em Atos 1:8, Ele diz, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Amados, quem de nós aqui nunca disse assim, isso eu não consigo, isso eu não dou conta,
isso eu não vou saber fazer. Alguém já disse isso na sua vida alguma vez? Não tem super-herói aqui, né, irmãos? Todos nós. O Senhor Jesus, Ele sabia que nós íamos ter dificuldades. Ele sabia que nós não iríamos conseguir fazer todas as coisas pela nossa própria força. Por isso a palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele liberou sobre nós um poder. Poder, amados, no nosso tempo hoje, né? Quando eu falo assim de poder, nós pensamos em super-heróis, né? Nós temos aí uma geração que os heróis, eles foram repaginados, né? E eles foram aí, parece que eles são até mais bonitos, né, irmãos? Agora, né? Parece que o Superman lá de 30 anos atrás não era tão bonito, né, irmãos? Parece que a Mulher Maravilha não era tão maravilhosa como é agora. Estão até melhores. E quando nós falamos, amados, a respeito de poder, nós pensamos assim: poder de voar, poder de levantar peso, poder de destruir alguma coisa ou de construir com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, com os nossos próprios talentos, dentro da nossa própria vontade. Mas quando o Senhor, Ele fala a respeito de poder, o Senhor não está falando de algo da nossa imaginação, Ele não está falando algo fantasioso, o Senhor está falando de algo real, e o Senhor, Ele está falando de algo possível, aqueles que têm sobre si o poder do Espírito Santo. Esse poder, irmãos, é nós dizermos assim: eu posso hoje fazer o que eu não podia antes, porque agora eu tenho sobre mim o poder do Espírito Santo. Eu posso hoje aprender o que eu não aprendia antes, porque agora eu tenho sobre mim o poder do Espírito Santo. Eu posso agora conquistar o que eu não podia antes, porque eu tenho sobre mim o poder do Espírito Santo. Amém, amados? Esse é o poder que o Senhor fala. Nós podemos, amados. Qual é o limitador desse poder? Se temos o Espírito Santo, mas o poder sobre nós está limitado, nós aprendemos pela palavra que o nosso limitador é falta de fé. Sim ou não? Nós precisamos crer. Nós precisamos crer, amados, que nós recebemos poder. Nós recebemos poder, e olha o que Jesus diz para nós: em meu nome, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Uau! Você crê nisso? Você vive isso? Eu creio, mas o crer, irmãos, não é para dentro. O crer é para fora. Não é apenas acreditar, mas crer, ele vai além do acreditar e ele entra no viver. Nós precisamos viver aquilo que nós cremos. O Senhor Jesus, Ele diz que no nome dEle nós temos poder para expulsar demônios. Que no nome dEle nós temos poder para pisar serpentes e escorpiões. Que no nome dEle nós temos poder para falar novas línguas. Nós temos poder para curar. Nós temos poder para libertar. Nós temos poder para transformar. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós. E nós temos nas nossas vidas esse poder. Amém, irmãos? Você crê nisso? Sim ou não? Diga, eu creio. Eu creio. Eu quero, inclusive, irmãos, fazer uma observação.
O que é que significa a palavra amém? Assim seja. Quando eu digo para você assim, você crê, e você me responde amém, você está dizendo, assim seja. Não está errado. Não está errado. A palavra do Senhor usa o termo amém. Mas nós precisamos começar a responder a palavra. E quando eu disser para você, você crê, diga eu creio. Sabe, irmãos? Eu creio, porque isso traz mais perto de nós. Eu creio. Eu vivo. Eu aceito. Porque a palavra mesmo diz que a fé, ela vem pelo ouvir, amém, irmãos? Eu preciso ouvir que eu creio, que eu aceito o agir de Deus na minha vida. Queridos, o Senhor, Ele derramou sobre nós do seu Espírito Santo, para que nós vivêssemos a respeito desse poder. Talvez assim como eu, você se pergunte, o que é que eu posso fazer que o próprio Jesus não tenha feito? Em meu nome, vocês farão coisas que eu não fiz, vocês farão coisas maiores. Eu estava pensando a respeito disso, e sabe o que eu me lembrei? Que Jesus, Ele nunca pregou dentro de um avião. Jesus pregou dentro do avião, irmãos? Bora lá fazer uma coisa que Jesus não fez? É só um exemplo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João. João, no capítulo 5. João capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 5. João 5:5. Diz assim: E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? Tu queres ser curado? O homem impotente respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta, toma o teu leito e anda. E a palavra do Senhor diz que aquele homem se levantou, tomou o seu leito e seguiu. Queridos, um exemplo de manifestação do poder em Jesus. Amém? Quantos milagres, quantas curas o Senhor Jesus operou antes de receber sobre si o poder do Espírito Santo. A Bíblia não nos relata nenhum. Amém, irmãos? Ah, mas eu vi no filme. Ah, irmãos, eu vi cada coisa no filme. Nós somos guiados pela palavra de Deus, amém? Se Jesus tivesse curado o passarinho quando ele era criança, ia estar registrado na Bíblia, sim ou não? Se não está registrado, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, a ação do Espírito Santo nele, trouxe sobre ele o poder para curar, para libertar, para ressuscitar. E quando Jesus encontrou, amados, com esse homem que estava num leito, deitado numa cama, há 38 anos.
Jesus fez uma pergunta para aquele homem: tu queres ficar são? Você quer ser curado? Amados, o que eu quero falar sobre isso? No dia em que Jesus foi batizado nas águas, ele recebeu sobre si o poder do Espírito Santo. Eu tive a experiência de ver uma pessoa ser batizada nas águas. E quando ela voltou das águas, ela voltou falando em línguas, batizada pelo Espírito Santo. Foi essa mesma forma que aconteceu com Jesus. Jesus foi batizado e pousou sobre ele o Espírito Santo. Jesus viveu todos os seus dias ciente e tomando posse sobre si que esse poder estava na vida dele. Quando aquele homem se apresentou, estava ali diante dele, Jesus não falou para ele assim: puxa vida, o que aconteceu com você? É acidente? Você já nasceu assim? E você já foi no médico? Amados, essa é a forma como nós fazemos, sim ou não? Só eu que faço isso, irmãos? E aí nós ficamos procurando uma forma de tentar entender o que aconteceu, ou de tentar amenizar a dor, pelo menos na alma. Jesus, ele chegou naquele homem e perguntou para ele: você quer ficar são? Amados, Jesus sabia o poder que estava sobre ele. Jesus reconhecia o poder que estava sobre ele. Jesus imediatamente perguntou para aquele homem: você quer ficar são? Mas veja, amados, o que é a vida de uma pessoa que não conhece o poder do Espírito Santo, ou o poder de Deus manifestado através do Espírito Santo. Quando Jesus chegou para operar sobre ele a cura, aquele homem disse assim: ah, Senhor, eu até queria ser curado, mas veja bem o tamanho do meu problema. Eu estou enfermo faz 38 anos. E eu sei que se alguém me jogar na água, quando o anjo movimentar a água, se alguém me jogar ali, eu sei que eu serei curado. Mas olha, quando eu caio na água, alguém já caiu antes de mim. E aquela pessoa é curada e eu não. Aquele homem, ele não conhecia o poder do Espírito Santo. E foi uma reação natural. Amém, irmãos? Uma reação natural. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós precisamos deixar de ser naturais e nos tornarmos espirituais. Amém, irmãos? Para entendermos as coisas do Espírito. Nós somos muito presos ao que é natural. E o Senhor nos chama para o sobrenatural. Quando aquele homem deu aquela resposta para Jesus, Jesus disse para ele assim: levanta. Levanta, toma a tua cama e vai. Você consegue imaginar isso? Aquele homem, 38 anos deitado naquela cama. 38 anos impossibilitado de andar. Ele diz assim: eu não consigo. Eu estou tentando e não está dando certo. Eu já me esforcei, mas não vai. Eu não consigo receber a cura. Eu não consigo ter a minha vida transformada. Eu não consigo sair do lugar onde eu estou. Eu não consigo. Mas Jesus vira para ele e fala para ele algo, amados, que nós precisamos, em nome de Jesus, entender. Jesus diz para ele: levanta. Levanta. Irmãos, muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos, ou nós estamos diante daquilo que o Senhor tem para nós.
E ao invés de nós focarmos naquele que cura e no poder que já foi derramado por Ele sobre nós, nós ficamos justificando as nossas fraquezas, nós ficamos justificando as nossas faltas. Talvez eu, diante daquele homem, eu diria assim: é mesmo? 38 anos, puxa. Ai, não tem ninguém que te ajude. Amados, Jesus disse para ele: levanta. Levanta. A palavra do Senhor diz assim, amados, que nós recebemos sobre as nossas vidas o poder de sermos filhos de Deus. Amém? A Bíblia não diz que nós recebemos a certidão de nascimento. A Bíblia não diz que nós recebemos uma marca. A Bíblia diz que nós recebemos o que, irmãos? Poder de sermos filhos de Deus, porque nós cremos no nome dEle. Se cremos, amados, precisamos viver isso. Nós precisamos nos desprender dessa cama que muitas vezes está nos segurando. Quantos de nós conhecemos a Jesus, assim como esse homem conhecia? Já tinha talvez ouvido falar? Veja que esse homem, ele não tinha sobre ele o poder do Espírito Santo. Por não ter o poder do Espírito Santo, Jesus não o repreendeu. Jesus não se chateou com ele. Eu imagino que Jesus talvez, na minha mente, Jesus talvez pensasse assim: eu sei, você não tem o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Você não entende as coisas espirituais. O Espírito de Deus ainda não te foi revelado. Levanta. Mas, amados, podemos dizer que conhecemos ao Senhor, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Conhecemos o Espírito Santo de Deus? Sim. Aqueles que buscam, encontram e têm experiências com Ele. Quando é que nós vamos deixar a cama? Quando é que nós vamos deixar de ficar, arrumando desculpas e justificativas, e nós vamos tomar uma posição e reconhecer o poder que há em nós? E parar, amados, de ficar justificando as nossas faltas, mas nos posicionarmos pelo poder do Espírito Santo que está em nós. Talvez você diga assim: mas eu não tenho em mim, não vejo em mim, não sinto a manifestação do Espírito Santo. A minha resposta para você é: busque o poder do Espírito Santo. Amados, não é por conta, não é por falta de pessoas doentes que o poder de Deus não se manifesta. Porque pessoas doentes tem muitas, sim ou não? Não é por falta de pessoas doentes que o poder do Senhor não se manifesta. O poder do Senhor, ele pode não se manifestar por falta de filhos que entenderam o poder que receberam pelo Espírito Santo. Existem muitas pessoas presas em cadeias. Muitas pessoas que precisam de filhos de Deus, que receberam sobre si o poder do Espírito Santo e estão desejosos e aptos e prontos para serem usados por Ele, para dizer àquele que está preso: seja livre em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, seja transformado. Sabe quando isso vai acontecer, amados? Quando nós vivermos do poder do Espírito Santo em nós. Veja que tudo que era para o Senhor Jesus fazer, mandado pelo Pai, Ele já fez. O Pai deu a ordem, Jesus veio e executou. Tudo está feito. Por isso Jesus disse lá na cruz: está tudo consumado.
Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Amados, hoje, através do Espírito Santo, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo aqui nessa terra. E as pessoas serão curadas pelo poder que há no nome de Jesus, através daqueles que se dispuserem a ser cheios do Espírito Santo. Daqueles que não duvidarem, mas crerem. Daqueles que, assim como Jesus, não se perderem no meio do caminho e no meio da conversa. Não tirarem os seus olhos do Espírito Santo e de serem guiados por Ele. Aqui onde eu li em João, a palavra do Senhor diz no versículo 9, que imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito, e andou, e aquele dia era um sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o teu leito. Talvez, amado, nós estamos presos em dizer assim: olha, nós estamos aguardando o avivamento. Então, quando vier o avivamento, aí nós vamos viver a manifestação do Espírito de Deus. Olha, eu estou esperando que eu estou esperando receber o dom que eu quero receber, para aí então eu ser usado por Deus e manifestar que sou cheio do Espírito Santo. Talvez você esteja esperando que o Senhor resolva o teu problema. Talvez você esteja esperando que o Senhor cure a sua enfermidade. Talvez você esteja esperando que o Senhor faça primeiro. Mas eu quero dizer para você, querido, tudo o que o Senhor tinha que fazer já foi feito. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos? Porque nós não entendemos o poder que temos sendo filhos de Deus. Esse poder vindo sobre nós pelo Espírito Santo. Muitas vezes, lembra lá do filho pródigo? Muitas vezes nós estamos na casa do Pai. E nós dissemos para ele assim: Senhor, olha, pode me tratar como um dos seus empregados, e eu vou te servir. E o Senhor fala: não, filho, você é meu filho, eu não vou te tratar como empregado, você é meu filho. E nós ficamos assim: ai, Senhor, mas sabe, ser teu filho demanda muito responsabilidade. É melhor ser mesmo só um empregado. Sabe, Senhor, para que eu seja seu filho, eu tenho que assumir compromissos, e eu prefiro ser mesmo só um empregado. Amados, o versículo de Atos 1:8 continua dizendo assim: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Que Ele nos dá poder, mas esse poder nos faz testemunhas de quem Ele é. Muitas vezes nós preferimos não receber esse poder, porque quando nós recebemos esse poder do Espírito Santo, nós precisamos ter compromisso, nós precisamos ter responsabilidade com o poder que recebemos. E aí nós nos comportamos como se fôssemos empregados. Eu vou citar um exemplo aqui na igreja para que os irmãos entendam o que eu estou dizendo. Eu vou citar um exemplo de quem eu conheço bem, tá, irmãos? Eu vou dar um exemplo da Virley com o Alex. A Virley com o Alex, eles são empresários, eles têm uma empresa, toda a igreja sabe. Eles têm uma empresa. E eu tenho certeza que eu não vou errar de quem é a funcionária dessa empresa que é mais cobrada, de quem é mais exigido.
Aquela uma que trabalha 24 horas, se for necessário. Quem será que é? Os irmãos têm ideia? Levanta a mão, funcionária, 24 horas. Você tem dúvida que você é a mais cobrada? A mais exigida? Hein, patrão? Não é verdade? Por quê? Porque é filho. Sim ou não, irmãos? Porque é filho. Irmãos, nós precisamos hoje fazer uma análise da nossa vida. O Senhor nosso Deus, Ele tem uma herança para deixar para nós. Essa herança se chama vida eterna, que não foi comprada com mixaria, mas foi comprada por um alto preço, que é a morte de Jesus Cristo, lá naquela cruz. Mais do que morrer, Ele venceu a morte e ressuscitou. Amém, amados? Estou caro. Estou muito caro. E sabe para quem que o Senhor vai entrega essa herança? Ele entrega para cada um de nós. Essa herança, que foi paga com alto preço, a cada um de nós. E muitas vezes, nós nos comportamos, irmãos, de uma forma, dizendo assim: bom, se eu for filho, eu tenho que ter mais compromisso, mais responsabilidade. Se eu for filho, eu vou ser mais cobrado. Não tem jeito de ser primo. Eu não posso ser um parente próximo e mesmo assim herdar a vida eterna. Tem jeito, irmãos? Sim ou não? Na casa desse pai. Eu não estou dizendo da igreja, né, irmãos? Aqui do templo, os irmãos sabem. Da casa desse pai. Nas moradas eternas. A credencial para entrar é credencial de filho. Amém, amados? O Senhor Jesus, Ele diz: eu estou indo preparar morada, preparar casa. Porque na casa do meu pai, disse Jesus, tem muita casa, tem muita morada. Para quem? Para os filhos. Talvez você diga assim: mas eu sou muito cobrado, eu sou muito exigido, eu não posso fazer. Irmãos, no mundo que fala isso de nós, né? Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer nada. Puxa vida, não pode fazer nada. Pode, porque você tem poder de filho. Você pode fazer. Pode ou não pode, irmãos? Se eu quiser fazer algo errado, eu posso ou não posso? Posso. Eu posso. Se eu escolher desagradar o meu pai, eu posso ou não posso? Posso. Eu posso fazer, sabe por quê? Porque Ele me deu poder. E quer que eu diga para você uma coisa? Nós que temos o poder, que sabemos do que se trata, se nós decidirmos fazer algo para desagradar a Deus, nós somos melhores do que quem não conhece Ele. Verdade ou mentira, irmãos? Por exemplo, eu posso querer desagradar a irmã Maria Claudino. Conheço bem a irmã Maria Claudino, faz um tempo, né, irmã? Mas se a Fernanda quiser desagradar a senhora, quem desagrada melhor, eu ou a Fernanda? Tem coisa, irmãos, que eu vou fazer. A irmã falou assim: Maria, a senhora nem me importa com isso. Mas a Fernanda saberia desagradar a irmã Maria Claudino melhor do que eu. Eu não sou filha dela. Mas se você quiser saber como desagradar a minha mãe, vem cá me perguntar que eu te conto. Porque aí eu conheço. Amados, nós somos mesmo muito cobrados. O Senhor nosso Deus, Ele deixou aqui, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. E cada não que o Senhor diz para nós, Ele está dizendo assim: olha, porque você não fazendo isso, eu te dou uma promessa e você vai receber outra coisa infinitamente melhor. O não de Deus, amados, é cuidado. É cuidado, é amor, é zelo. Sabe por que o Senhor diz não para nós?
para não correr o risco de nos perder, para não correr o risco que nós percamos aquilo que Ele mesmo já conquistou para nós. Tem um ditado que diz assim: o sol é para todos, mas a sombra, irmãos, lembra do Salmo 91? Para quem que é a sombra, irmãos? Para quem se esconde no esconderijo do Altíssimo. Ele descansa na sombra do Onipotente. O sol é para todos, mas a sombra é para aqueles que decidiram receber sobre si poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, você sabia que receber o poder do Espírito Santo é uma decisão? É uma escolha. Eu escolho. Porque quando eu escolho receber sobre mim o poder do Espírito Santo, eu começo a buscar mais, eu começo a me santificar mais, eu começo a desejar mais, e isso me leva a receber mais, amém? Isso faz com que o Espírito Santo esteja mais perto de mim, mas é uma escolha. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo, amados, Ele gere em nós aquilo que esteja faltando nas nossas vidas e nos impedindo e que nos impede de vivermos a respeito desse poder. O poder para dizer para o enfermo: seja curado. O poder, irmãos, que primeira coisa que precisa quebrar em nós é a incredulidade. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias muitos se afastariam da fé. E quando a gente lê esse versículo, irmãos, muitas vezes a gente pensa que o afastar da fé é sair da igreja. Ah, nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, vão sair da igreja, vão parar de ir na igreja. Irmãos, pior que perder a fé fora e sair da igreja é perder a fé estando dentro da igreja. É pior. Sabe por quê? Aquele que está fora da igreja, ele enxerga, é visível a todo mundo que ele se afastou, que ele saiu da igreja, que ele abandonou Cristo. É visível. Mas quando nós estamos dentro da igreja, nos afastando da fé, nos afastando do crer, nos afastando do buscar, nos afastando do obedecer, amados, é muito pior, porque nós não conseguimos ver a situação que nós estamos. Que nós possamos, amados, em nome de Jesus, pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me reveste desse poder, poder para vencer a falta de fé, poder para desejar a tua presença, poder, Espírito Santo, para viver aquilo que Jesus já deixou para mim como herança, como promessa. Poder, irmãos, para desejar ser filho. Poder para desejar a responsabilidade de ser filho. Jesus, ele diz assim, olha: ser-me-eis testemunhas. Amados, recebemos o poder de Deus e aí nos tornamos testemunhas de Cristo. A testemunha, irmãos, é aquele que vai lá para dizer assim: olha, tudo que o outro está falando é verdade. Tudo que o outro está dizendo, de fato é. Eu sou testemunha. Como é que eu testemunho que Jesus cura, irmãos? Sendo curado ou sendo usado por Ele para que outro seja curado. Como é que eu testemunho que Jesus salva? Vivendo a vida de uma pessoa salva, amém, irmãos? Como que eu testemunho que Jesus transforma? Sendo transformado. E ser-me-eis testemunhas. Aqui com os discípulos, Jesus disse em Samaria, mas eu quero dizer para você: e seja testemunha de Jesus,
tanto na sua casa, como na sua vizinhança, ou no lugar que você trabalha, que você estuda. Em qualquer lugar que o Senhor te levar, seja testemunha de quem Ele é. Recebereis o poder do Espírito Santo e serão testemunhas. Irmãos, a maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, de uma pessoa que tem sobre si o poder do Espírito Santo, não é só os dons ministeriais ou os dons que nós recebemos, mas é o ser testemunha. Ser testemunha de Jesus. É alguém olhar para você e dizer assim: eu creio em Deus. Eu olho para a sua vida e eu vejo Deus. Olha, eu creio, não. Olha, Jesus salva mesmo. Porque olha a vida dessa pessoa. Se não fosse Jesus, Jesus cura mesmo. Porque a pessoa tinha uma enfermidade que a medicina já dizia, não tem cura. E a pessoa foi curada. Amém, amados? Que em nome de Jesus você possa buscar esse poder do Espírito Santo.